Olá, meu amigo e minha amiga internauta. Espero que vocês estejam todos bem. Mais um episódio aqui do podcast AS Campoli, Impulsionando Negócios. E hoje falaremos sobre direito penal com o nosso querido professor Walter Ken Ishida. Walter, muito obrigado pelo convite, por ter aceito e por ter vindo aqui participar do nosso podcast. Que agradeço, Campoli. É um prazer, né? Meu ex-aluno É e verdade. agora um amigo aí que sempre já teve os negócios aí quando estava na classe, então estou à disposição aí para Fico falar muito alguma coisa. feliz e agora, não revelando a idade, mas essa vai ser uma das perguntas que eu vou te fazer. Você está dando aula até pro filho agora, né? Para o filho, né? Deu aula Para a pro família pai, pra inteira. mãe e agora pro filho, né? É, Walter, então vamos lá. Não podemos deixar de perguntar, ainda bem que você não é mulher, porque as mulheres não gostam de responder isso, né? sim. Idade, 56, 56. Casado casado. com... Rose Ishida, E a Rose faz o quê? Profissionalmente? veterinária. Veterinária. Ah, É, que legal. Filhos? um menino de 22 e uma menina de 19. Alguma deles pretende seguir a tua carreira ou não? Não, Não, não são quiser. normais. São São normais. normais, tá bom. Time de coração. Eu sei porque é o meu, mas eu tenho que te perguntar. Muito fanático. Muito São fanático. Paulo, São né? Paulo, né? É É, que a Sueli não tá aqui, mas a Sueli é muito fanática, muito São é. Paulina, tá? Bem, acho que essa pergunta é pertinente. Eu Você é pai de pets, porque você é casado com veterinária, né? Na prática eu sou, né? Nós temos dois gatos Dois lá. gatos, como chamam? Um é a Fernanda, né? Que é fêmea, né? Tá. E o outro Dino. Dino. São dois gatinhos e eu fico sozinho às vezes em casa, então eu É, acabo cuidando, né? o gato é mais independente que todo mundo, né? Mais independente. É, deixa eu te falar o seguinte, então. A gente tem aqui um cenário com algumas perguntas que nós vamos fazer para que o pessoal entenda um pouco mais sobre o cenário é, criminal aqui no Brasil, porque você é procurador da Justiça Criminal, Sim, escritor, né? sim. Fez vários livros do segmento que a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui depois e entrar nesse cenário aí. Então vamos para o nosso tema das nossas perguntas aqui. E os internautas precisam entender um pouquinho do teu gabarito, né? Qual que é a tua formação, Walter? Tua graduação? Graduação eu fiz Direito pela São Francisco, USP, né? Aqui em São Paulo e fiz Administração de Empresas Pública, né? Pela GV. Esse interesse em estudar, a gente sabe que ele é notório em você. Você é escritor, tem bastantes artigos sobre isso, mas esse interesse, quando era jovem, também existia? Sempre gostou de estudar ou numa certa fase da vida que despertou melhor esse interesse aí pelo estudo e pela carreira pública? Bom, de estudar sempre estudei, né? Sempre Desde gostou de pequeno, estudar? assim. A minha família, né? Meu pai fez engenharia também e na USP também, né? Massa. Então minha, entrar na USP era uma obrigação para Era mim, um né? legado que tinha que continuar, né? Então era uma coisa meio obrigatória. E então estudar foi uma coisa normal. Agora, ir ser promotor foi depois da faculdade que eu estava cursando. Quando Como que veio esse interesse pela carreira pública? Então, aí muitas pessoas vão prestar concurso para juiz, promotor, aí eu fui perguntando, meu amigo Lélio também, que ele é promotor, o pai dele também, então ele me falou, o próprio Alexandre de Moraes, que era da minha classe, É verdade, você tinha comentado, você estudou com ele. conversei com ele também, então eu fui falar, posso ver onde eles trabalham, eu conhecer, como é que eu presto? Vai fazer cursinho no Damásio, então fui, Se aprimorando é, até concursar. sim. Que bom. Quanto tempo já militando na área? Então, como promotor e procurador, 32 anos, né? Nossa, bastante tempo. Já tenho, abril eu posso aposentar já. Quando você passou no concurso, você já passou como procurador ou você foi subindo de cargo? É igual o militar que eu comparo. Ah, tá. De Tem soldado, graduações. cabo, você vai subindo e procurador de justiça já é o último cargo Já é o já. último cargo já. A não ser o procurador geral, mas aí é o chefe da instituição, que é um cargo político, né? Ah, ele é indicado. É indicado pelo governador em lista tríplice. O resto, o ápice da nossa carreira é procurador de Então é justiça. realmente como a polícia militar mesmo, é por antiguidade, né? Vai passando o É, tempo e vai mudando de cargo. é equivalente ao coronel da Polícia Militar. Ah, que legal. E por que esse interesse em dar aula? Como é que te despertou aí em dar aula? Pois é, né? Porque aparentemente, assim, olhando pra você, a gente vê que você é meio tímido. Sou. Mas aí, como eu já tive aula com você, eu vi que lá no púlpito, né? É seu palco, você não é tímido lá. Como é que É, cresceu essa desenvoltura, esse interesse aí? não sabia também quando eu era novo. Assim, na verdade, normalmente sou tímido, né? Mas aí eu acho que fiz um júri simulado quando eu era promotor em Poá.
um aluno da Brás Cubas me chamou, aí eu vi que eu tinha certo talento para dar aula, depois comecei na Brás Cubas dar aula, né? Isso era mais ou menos 1994, né? Tá. Eu estava dando um pouco lá. E aí, porque eu separo assim, como se eu fosse um ator, né? Ou quando eu dou aula, eu já estou preparado para falar, né? Você vira um personagem ali ou não? Na tua cabeça é assim que você vira a chave de procurador para professor assim? Sim, talvez sim. Eu Tá. fiz júri também, né? E também é uma interpretação lá, né? Você coloca, estuda muito o caso, vê os pontos que vai falar e depois você tem que falar, assim, mas não falar calmamente, é um É pouco um de pouco teatral, oratória, né? é teatral. Então, a aula também para mim, eu não sabia, mas também é, porque assim, normalmente assim, você deve ter reparado, assim, eu não sou tão falante assim em grupo ou conversando com alguém, Exatamente, sou mais contido. exatamente. A gente teve outras oportunidades de conversar fora da faculdade e eu percebi isso de você, né? Você É, tem um pouco mais restrito, né? não sou de falar, penso muito de falar, assim, mesmo na minha área penal, Profissional, às vezes eu escuto alguém falar umas desculpa abobrinhas, né? besteira, mas eu É deixo melhor, pra lá. deixa pra lá, a gente faz de conta que É, não escuta, né? então, para aula, para mim, é uma coisa que já está pronta na minha cabeça e não gosto de não preparado, não consigo ser um professor que vai lá e se vira, não. Então, Eu mas se é que virar. você tem um professor, você é um professor privilegiado, porque a pauta da tua aula é teu livro, E minha carreira também, os meus processos, né? Porque tudo você relacionado, se né? baseia nisso, né? Então, você construiu um manual que é teu livro, que é utilizado hoje nas universidades aí, que eu tenho Sim, todos os seus livros, né? sim. E isso ajuda muito, porque você já está preparado, o aluno quando compra o livro está preparado e aquela sequência acontece, né? É verdade. Eu acho que eu queria ser professor, mas o que você queria ser mesmo? Eu acho que eu queria ser escritor. Porque se eu formasse em administração, ou contabilidade, ou qualquer medicina, eu ia escrever livro. Não, não tinha jeito. Essa seria a Essa nossa coisa. próxima pergunta, né? Como é que você foi para essa vertente aí? Qual foi o teu primeiro livro que você Aham. escreveu, o último, e como essa história começou? O livro começou da ideia de. A gente fala burrinho. Burrinho significa uma referência para os promotores, juízes, quando tem dúvida. E eu estava pensando, com as dificuldades que eu tinha na carreira, em escrever um livro que ajudasse no dia a dia, Tá? prático. Daí Mas surgiu. já ajudar os profissionais do seu segmento público ou já voltado para a área acadêmica? Então, foi o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá. Primeiro eu pensava nos profissionais ali que trabalhavam, mas depois ele estourou, né? Aí começou para ser estudante, começou para advogado, para pós-graduação, né? Isso até me surpreendeu porque eu não pensava que ia ter tão. Tanta. O Já pré. vendeu quantas unidades já? Ah, jamais, já. Porque ele é de 98, né? Mais de 50 mil, assim, já. Nossa, já é É. bastante já. Eu falo que eu sou o cantor de uma música só. Mas fez Que- sucesso, continua tocando. Então, quer que eu fale sobre o ECA? Eu falei, não, quero falar de penal, que eu gosto de penal também, né? Lógico, até Mas os... o ECA, às vezes, Esse foi o primeiro que você fez. em 98. Tá, então foi o seu primeiro livro. E o último? O último agora são dois. São para concurso, questões de para concursos públicos. Tá, Aí a gente entra e pediram um direito penal, processo penal e ECA, estudo da criança e adolescente, tá, juntos. resumo em frases, Ah, tá. que é meio desafio, porque eu gosto de escrever Bem, bastante, né? E outra, bastante. Eu tem tenho que muita também. argumentação, né? Sim, então esses são os dois últimos que Que ainda estão estão aí. saindo agora, final de Ao dezembro. todo, você já escreveu quantos livros? 16. 16 livros, bastante livro, né? Um É, por ano, mais ou menos, ou não? eu acho que em 2010, 2000, até 2015 eu publiquei mais, porque estava meio no auge, né? O livro já hoje pela internet, Ah, você tem os livros é, digitais, né? Eu sou tá, fã de livro físico, mas também. eu compartilho com você que eu também estou usando agora os audiolivros. Ah, Que nem, por exemplo, às vezes eu vou para São Paulo, num trânsito aí de 2, 3 horas, você consegue ouvir um livro todo no ah, audiolivro. Então é é interessante verdade. Gente que não essa, tem tempo, né? tem essa, você otimiza o seu tempo, né? É É verdade. importante. Desses 16 que você escreveu, qual mais te deu trabalho? Trabalho, assim, que eu digo em termos Isso de tem. pesquisa, E o que dá, dedicação, né? Penal. penal? Penal tem a parte geral e tem vários crimes, né?
ali, vai do 120 homicídio até o 300 e pouco, tem os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que agora está em voga, né? Por causa disso, dessas questões de Brasília. Então ele dá mais trabalho para mim atualizar, na hora que eu construir o livro, é o que dá mais trabalho, assim. Tem muito mais termos técnicos, né? Que precisa de muito mais detalhes, é isso? E muitos crimes para analisar. Ah, tá. Assim, além do homicídio, roubo, tem uns crimes novos chegando, agora tem o feminicídio, que é autônomo, eu tenho que escrever, e difícil é você escrever sem nada, né? Que ninguém escreveu ainda. E eu tô acostumado a escrever isso, Uhum. ter que desbravar o livro, né? O feminicídio vai ser... A facilitação para você escrever um livro, ela vem da tua carreira acadêmica, o teu conhecimento técnico, junto com a tua profissão. O que você vê lá ajuda na hora de você escrever o livro? Ajuda. Ajuda? O teu Mas o dia a que... dia ajuda? Mas se eu não fosse professor, talvez eu não escrevesse o livro de penal. O fato de ser professor pesa muito, assim, para ter criado os livros. Porque você também se baseia nas perguntas dos alunos, nas maioria das dúvidas? E também, assim, se eu prestar concurso, eu estudei em 92, depois eu não, talvez nunca mais eu vou tocar mais nos livros. E como professor, sempre eu tenho que ler o Ah, livro dos outros, o meu, as atualizações. Porque além do meu, eu tenho que ler dos outros autores, o que eles estão escrevendo, quais as referências. Então, é, para a- abrir as ideias, inclusive, né? ser professor obriga a estudar, o que para mim não é Um problema. um problema, né? Às vezes você formou na faculdade falando, não quero estudar mais, só vou trabalhar, né? Eu não, eu quero. Eu sou muito acadêmico, né? Assim, muito acadêmico, assim. E essa vida de professor, promotor, escritor, como é que administra a família no meio desse ciclo aí? Então, mulher e teus filhos brigam, sobra, dá para ter os fins de semana, dá para ter uma Meio forçado, meio viu? Eu forçada? sou parecido com você, acho que eu É, fico muito no trabalho e eles reclamam, principalmente minha esposa. a minha mulher Eu também, meu falei, filho também. Agora ele tá me vendo mais porque ele tá trabalhando comigo. ah, Mas, e aí agora nós temos o privilégio de manhã acordamos no mesmo horário, porque eu venho para a empresa e ele vem para a faculdade. aham, Aí ele vem da faculdade que ele estuda de manhã, almoçamos juntos, isso é e importante. aí depois do almoço eu vou para a reunião, ele vai para as atividades dele também, depois que termina a atividade lá na empresa. Então a gente está convivendo mais agora como adulto do Sim, que quando criança. é verdade. Porque outro dia ele tirou uma foto de passaporte, ele quis tirar o bigode, não quis tirar o bigode, tirou de bigode. Eu lembro. Aí eu falei assim, puta, meu filho já tá de bigode, nem vi ele crescer. De tanto que eu fico 15, 18 horas dentro do escritório. Ah, sim. Entendeu? Então, essa semana a gente contratou uma empresa de mentoria, saímos do escritório 11 horas da noite. Ah, sim. Então, é muito, porque os tempos livres que eu tenho em casa, eu também me atualizo. Sim. Agora estamos aí se atualizando para a reforma tributária, Sim. vai demorar 8 anos para ser aplicada, Sim. né? Nós temos N regras de parcelamentos novos que a Receita Federal está lançando, os impactos do Simples Nacional que vai acontecer Isso é um no estudo, né? próximo período. Eu também estou escrevendo, eu tô no. Na verdade, eu vou publicar o segundo livro, mas eu já estou escrevendo o quinto. Ah, Então, o primeiro foi malabarismo, o primeiro foi de menino a empresário, que é esse aqui. sim, O segundo vai ser o malabarismo do empreendedor, que eu vou mostrar as dificuldades que é ser empresário no Brasil. O meu terceiro livro é que eu tenho. O título já existe, a gente vai dar uma adaptada nele, mas é dificuldades para a empresa familiar. Como é que você isso é muito se importante. administra uma empresa familiar no Brasil? Sim. Porque eu tenho um CNPJ no meio da cama, Aham. né? Então tá eu, a empresa e minha mulher ali, né? Como é que a Aham. gente vive para não ter esse problema? Sim. Na pandemia, eu sobrevivi de acordo com um método de trabalho que eu criei, chamado ASC, Análise de Sucesso Contínuo. Deu um livro, né? Um livro técnico que vai auxiliar os empresários aqui no Brasil, né? Sim. E o quinto livro ainda, a gente está analisando o que, que nós vamos criar, ou o que, que nós vamos fazer, mas também vai ser um livro voltado à gestão. Ah, sim. Então nós estamos nessa guerra aí também inventando. Então os tempos que sobram é isso aí, a gente está escrevendo, tá lendo, né? É, eu sou workaholic assumido, assim, isso é um Eu pouco também ruim. sou meio maluco com isso também. Toda hora, eu nunca tô parado, assim, até quando eu tiro férias eu estranho um pouco Então, é que eu não ter acho o que que fazer, mas... o meu tempo, e o seu, e das outras pessoas também, né? Não menosprezando ninguém, é que é muito valioso para ficar de papoar. Então, eu não consigo, que nem, por exemplo, nós vamos tirar 10 dias agora, nós vamos pra praia, passar o final de ano lá, as festas lá. Aham. Aí a senhora falou, o que que você tá fazendo? Eu falei, não, eu tô separando os livros que eu vou levar. Que eu vou levar lá uns 2, 3 livros, que eu vou dar uma lidinha, vou ficar lá
né? O pessoal depois do almoço na praia vai querer descansar um pouquinho. Eu leio, fico Ah, lá aproveitando. Um pilar importante para sustentar além da família e tudo isso que a gente faz é a religião. Qual que é a hum. tua religião? Como é que você trata isso? Como é Deus na tua vida? Qual é o teu nível de espiritualidade? Como é que você leva isso aí pro seu dia a dia? A espiritualidade é para mim muito importante. Sim, até quando eu te mandei algumas conotações, aí eu descobri muito espiritualidade. Primeiro, a gente foi católico, né? Fiz primeira Como quase comunhão. todo mundo no Brasil, né? Mas eu falo assim, professar uma religião, escolher uma religião é diferente de vivenciar. E para mim, eu tive uma experiência de vivenciar, então por isso que eu acredito muito, né? Tá. Então, aí eu acredito mais, menos do que alguém fala para mim é uma coisa e mais do que eu sinto, vivencio. Aí é uma coisa mais forte, né? Tá. Então, por Então, ou isso. seja, o que as pessoas falam tem um sentido não tão importante quanto aquilo que o seu coração diz para você, é isso? Porque às vezes tem gente que faz, e não estou falando que tá errado, mas não sentiu aquilo assim acontecer, né? Ah, como se fosse um testemunho, né? E você vivenciar é diferente, assim, de coisa, sentir mesmo é uma coisa mais, um pouquinho mais forte, né? Tá, que é o seu caso. Você sentiu e aí você optou por essa linha religiosa que é qual? Então, sou espírita, né? Tá? Budista por causa da Sequência familiar, né? Você é sequência oriental, familiar né? oriental, mas tem um budismo mais assim, eu sou mais budista indiano, né? Que é outra Outra linha, linha, né? Eu não mais conheço, aberta, então não assim. vou. É, é, Eu nem sabia que tinha essas Tem vertentes as aí. vertentes, né, do próprio Buda, né? Tá? Então, nessa linha, eu acredito em Deus também, acredito na reencarnação, né? Uhum. Essa coisa, eu sou espírita assim, e essas Na, coisas na linha do kardecismo? na linha do kardecismo Tá. já. Mas, não vou falar muito disso, mas de vivenciar algumas coisas Não, não. É, que é um mudam. testemunho pessoal, a gente entende. Você não precisa Mas eu proferir a acredito, sua fé, é uma só. coisa muito forte, assim, mas é basicamente isso, assim, mas eu acho que então é difícil para mim conviver isso, porque além do sucesso profissional, você tem que ter essa parte também, Tem que né? ter essa base, né? Por exemplo, agora eu não estou fazendo, mas fiz yoga. Yoga é bem feminino, né? Uhum. Mas para mim foi importante que eu era o único homem feminino porque me tranquilizava, me abria, assim, Aí sentia entravam mais em calmo. contato com você mesmo, né? No seu eu, Muito né? forte, assim. E sou encurtado, eu não faço a posição de yoga, porque você fala, você quer ser professor? Mas como eu vou ser um professor assim, né? O importante é você estar calmo, assim, tá. Fazer atingir os seus limites, né? A gente está em outra vibração, porque quando a gente trabalha muito, tá muito tenso, né? Não, e As tem outra coisas. coisa. Como você comentou que você é espírita, eu sou católico, Sim, tá? Também gosto bastante do espiritismo, tenho muitos amigos, às vezes sim, até vou em alguns lugares. Mas tem muito a ver o lance da energia, né? sim. Que ó, você trabalha o dia todo com uma energia negativa, Hum, que é o crime. é verdade, E muito aí forte. depois você vai dar aula numa sala com 100 pessoas, com 100 opiniões diferentes, 100 cabeças diferentes, 100 energias diferentes. Sim, Então você acaba sendo um para-raio de energia, né? Então você é, tem que se equilibrar também, né? tem Porque que, senão você não consegue, né? tem, é verdade. Vivenciar isso, porque a primeira e segunda etapa do dia é trabalho, terceira etapa do dia, aula. Depois você chega em casa, tem a quarta etapa do dia, né? Que é conversar um pouco com a esposa, com os filhos, Sim, né? Dar um oi pro gato, né? Antes de tomar banho e dormir, né? é Então verdade. tem essas etapas, né? A gente precisa dessa troca de energia, né? Precisa e essa falando de energia, eu tenho facilidade de perder muita energia, né? No final Hum. do dia eu tô muito cansado assim de perder energia e também isso então isso me deixa bastante cansado Então, no eu vou final te do dar uma dia. dica. Eu fiz numerologia, Uhum, tá? Não, não vou divulgar o nome, porque eu não sei se eu posso divulgar o nome dela aqui. sim. Mas uma coisa que me ajudou bastante a reter a queda de energia foram o uso das cores. Ela Ah, falou: olha, seu número, você fica mais forte com essa cor, menos forte com essa cor. não, mas eu acredito isso também. Então, se você. Depois eu Campo te ali. mando o contato dela. Sim, importantíssimo. E isso me ajudou muito. Porque, inclusive, ela manda um mapa pro ano todo. Aham. E aí você sabe os dias que você pode fazer. Então, o dia que você for gravar, dar aula, o dia que você tem um trabalho difícil, você harmoniza essa cor para você Ah, ficar mais receptivo, menos receptivo. Se você muito acordou forte. triste, você põe uma outra cor que vai mudar essa energia. Sim, Então, muito isso é importante. interessantíssimo. E, ó, Muito.
Eu sou testemunha. Foi ótimo para mim. Tanto que as cores que eu tô usando agora, o Kevin é testemunha, eu era o homem do xadrez. Eu adoro o caminho de xadrez. Sim, Mas agora não. Agora é verde, sim. mostarda, laranja, azul royal. Por quê? Porque são as cores de equilíbrio da alma. É Ah, importantíssimo. eu acho. Então, essa Alma. leva nova de camisa, inclusive a de hoje aqui, é justamente para isso. Todo dia que eu faço gravação com cores vibrantes, eu fico mais comunicativo. Ah, Né? É o que diz o estudo e para mim faz todo sentido. e você Tá? sente isso, né? Sinto essa vibração, essa energia diferente. Porque, por exemplo, hoje é sexta-feira. Nós estamos gravando sexta-feira, 29 de novembro, 4 horas da tarde. Cara, eu tô como se fosse segunda-feira de manhã. Acordei, não tô nem cansado. Eu Não tô nem não. cansado. Não tô cansado. Ainda minha mulher vai vir pra fazer um monte de coisa ainda, entendeu? Isso. Ela foi ajudar o pessoal para a campanha de amanhã de manhã que nós conversamos. Voltando ao nosso Eu só tema queria aqui. fazer uma Não, observação. claro, fica à vontade. Eu acredito muito que a gente, esse do Espiritismo, que a gente está temporariamente aqui na Terra encarnado, com o Eu também corpo, creio nisso. e depois vamos, quando morrer, não, Aprender, e vamos virar espírito, e depois vamos voltar, porque tem que tem que aprender até ficar bom, né? aperfeiçoar. Eu acredito muito nisso, Ah, assim, isso é sei daqui, interessante. nessa parte. Mas não frequento toda hora, talvez por trabalhar, mas às vezes semeador, eu frequento. Às vezes Uhum. minha mulher frequenta mais. E eu achei legal isso, porque eu era mais ligado. Tá. Eu fui muitas vezes É. no semeador, tá? Eu Muitas acho maneiro. vezes. E a minha esposa não ia. Agora inverteu, porque eu fico trabalhando E ela vai. e ela vai, mas assim, pelo menos eu entendo o posicionamento dela e que eu já tinha antes, né? Uhum. Então essas coisas eu posso conversar com ela sobre espiritualidade, assim, que ela já encara Apoia, né? normalmente, assim. É, porque a esposa da gente tem que ser um elo de ligação, né? Porque se não tá na mesma sintonia, fica difícil, né? Fica difícil, Ela assim, não de que... entender os seus objetivos como vida, né? Sim, Porque para umas, as pessoas podem entender que a gente trabalha demais, mas as nossas esposas entendem que a gente tem satisfação demais. Porque trabalhar para nós não é um problema. é É um verdade. desafio, é uma coisa legal que a gente gosta de fazer, né? Eu só não tenho o seu de sexta-feira não tá esgotado. Não Quem tô. sabe, se eu chegar nisso, eu vou agradecer muito pra você disso, de tá assim, eu É verdade, trabalho tô de... super. É, Inclusive amanhã, também não vou comentar o nome, mas amanhã nós vamos fazer uma doação para um centro espírita que vai ter uma festa de encerramento. A dona é uma amiga sim. queridíssima minha e disse se eu poderia auxiliar ela amanhã a fazer a comida, ajudar o pessoal no churrasco. Então amanhã de manhã tô lá ajudando o centro também. Então, se eu Amanhã. conseguir o seu pique aí, essa Tô no maior energia, pique, tô no maior pique aqui. vamos ver. E se bobear, ainda vou em São Paulo ver minha mãe. É, E aqui, então, falando de pique aí, então o que que tem de inspiração aí? O que que motiva o Walter? O que que traz você? O que que te deixa feliz? O que que você mais gosta de fazer? O que que traz essa inspiração para você hoje, nesse momento de hoje? assim, apesar de eu trabalhar muito, a prioridade é a minha família, em primeiro lugar, meus filhos, Tá? minha esposa, assim, é muito forte isso, assim, para mim, né? Que eu trabalho em função deles, né? E você fala de hobbies ou de profissão? O que que O que te me... inspira? O que você gosta de fazer, tanto na área pessoal como profissional, não É, tem o problema. duro que meu hobby é É minha trabalhar. profissão, é escrever. Assim, eu escrevo livros, assim, às vezes pode nem ser tão rentável, mas eu escrevo porque eu gosto, né? O Ficar cenário, atualizado. essa pergunta não vai ser ofensiva porque eu não vou querer saber de resultados financeiros. Sim, Mas dá para viver de livro no Brasil? do jurídico, não, só Não. alguns, poucos autores. Mas É, essa área tipo estilo Paulo Coelho, sim, Paulo. best-seller nesse sentido. E nem Livro... tá mais tão assim Até porque ele ali. nem mora mais no Brasil, mas agora tá muito em alta os livros de autoajuda, né? Esses livros Sim, assim, né? mas tiveram já melhores assim, né? Para você foi satisfatório o resultado financeiro dos livros? Você acha que foi bom na tua vida financeira ou não fez muita diferença? Em certos momentos ajudou, Tá? mas assim, o glamour, o conhecido, assim, de você, alguém do Amazonas ou do Tá. Nordeste, quando eu viajei para a Alemanha para fazer o curso, pessoas conheceram o meu livro, né? Mas a Ali do satisfação pessoal é maior do que o reconhecimento financeiro, né? É, até uns amigos meus que eu conheci na Alemanha pensaram que eu era snob, né? Porque eu tinha um livro que vendia. Eu não, o espiritismo tira muito, né? Porque eu tenho consciência que eu sou rótulo, né? Uhum.
Eu posso ser promotor, escritor, mas isso vai acabar Quando e você se depois aposentar, e quando eu morrer, lá todo mundo tem o mesmo nível, não tem, todo mundo vai para o mesmo lugar, né? é, então eu tive disso, então muita gente me conhece por causa disso, sem me ver, né? Uhum. Muita gente imagina eu mais velho, assim, né? É De porque me você não põe ver, foto nos seus livros, eu não né? ponho. Daqui no jurídico, normalmente não põe, né? Ah, não sabia. É. Mas se colocar, não tem nenhuma regra, nenhum problema pôr. Não tem, mas eles não, normalmente não colocam as editoras, né? Ah, tá. Porque É, o intuito é ler o conteúdo mesmo, né? ler o conteúdo. Eu gosto bastante de escrever. Eu tive até um sonho de escrever. Eu gosto muito de bibliografia, como escrever sobre alguém famoso, né? Eu acho Alguma que a sua coisa. biografia também seria legal, hein? Não, mas de alguém, tipo, Fernando de Moraes escreve, sim, uns livros que eu gosto, Nessa linha. né? Aquele Olga lá, eu gosto de ler essa parte, mas no momento eu nem tenho muito tempo, né? Eu já Mas li você vai mais se hoje. aposentar. Você vai se Não, não aposentar. vou. Não, como procurador, você não vai se aposentar? Não Ou vou até. só compulsoriamente? Só com É, 75? é, Ah, meu Deus do céu. não consigo ficar sem Sem fazer fazer nada, nada. né? Alguns Vamos amigos entrar meus, agora, Walter, vamos entrar na tua parte da tua profissão mesmo, né? sim. Como procurador aí. Qual a sua opinião, já que você escreveu tantos livros, né? Sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal no Brasil? Qual o que a tua reflexão sobre... A gente sabe que é um código antigo, né? Tem muitos fatores que estão ultrapassados na legislação, né? Mas qual a tua opinião que vivencia e que trabalha pautado nele no seu dia a dia, né? Como é que é a tua opinião e a tua visão sobre essas duas vertentes, Código Penal e o Código de Processo Penal no Brasil? Eu tenho essa experiência de, eu não sei se é boa ou ruim, de viver. Eu já estou 32 anos Uhum. como promotor, depois procurador. Assim, eu tenho uma visão crítica porque o sistema para mim não funciona. Eu vejo o americano que funciona melhor. Não digo talvez ter pena de morte ou prisão perpétua, mas assim, Já que você tocou é, nesse assunto, você é a favor ou contra pena de a morte. pena de morte? Eu sou no favor no caso de reincidência no latrocínio. Pessoa matar duas Duas pessoas. Porque vezes. uma coisa é assaltar você no seu celular, outra coisa é te matar, né? É. Ali, que você Inclusive existe com requinte de crueldade, né? crueldade, ou mesmo. Às vezes não é porque você não quer entregar, às vezes tá difícil tirar o celular, a aliança, e o cara Uhum. tirar. Eu concordo muito com isso. Você mesmo já comentou na aula que você foi assaltado, né? Com a família dentro do carro, né? Aquela época também. E então eu acho que a lei nossa é muito branda. Eu vejo muito estilo americano, conheço um pouco da. Legislação lá. Lá, assim, a gente tá imitando um pouco deles, mas nossa é muito, assim, é gozado que a imprensa reclama nisso, né, dessa impunidade, mas depois não acompanha o processo legislativo, que cada vez mais vai abrandando, né? No É, lugar de ir apertando, vai afrouxando, é isso? vai, cada vez mais afrouxando, mas eu acho que tem que ter garantias para o réu, assim, de como que eu não concordo com tortura, com coisa. Eu acho que a prova tem que ser inteligente, né? Não precisa ser assim com base Subtraída com força, né? com confissão, mas é muito ruim. O único avanço que eu vi foi o pacote anticrime, não é por defender o Moro, mas, por exemplo, ele aumentou de 30 para 40 anos. Ele transformou em crime hediondo o roubo com arma de fogo, que é isso que a gente está submetido na Tem rua. aqui no Brasil, né? Ele modificou algumas coisas. No pouco tempo que ele ficou, ele trouxe algumas inovações, assim, sequestro relâmpago, também que ficou crime hediondo, que aí dá para dar o regime fechado. Eu sou a favor, por exemplo, o sistema americano não tem progressão. Você fica preso e depois tem um livramento, se for o caso. Então não tem essa progressão, regime fechado, semiaberto ou aberto, é uma coisa só. O americano é bem objetivo, né? Uhum. Assim, Fez, fica preso. Cumpriu, vai pra rua. é, e matou culposamente aqui no Brasil há 2 anos, em regime aberto, substituído por prestação de serviço de comunidade. Você não vai Preso. preso. Nos Estados Unidos, você pega uma 16, 18 anos de prisão, você fica preso mesmo. E Aham. vai visitar locais de recuperação de pessoa que foi acidentada, tal. Eles querem dar uma tintada, uma pincelada de pedagógica para você aprender. E a diminuição da idade penal? Que eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, já que a gente está comentando esse assunto, 16 anos lá é julgado
Normalmente. Aqui no Brasil, 16 anos é menor. É menor. Só E vai ser depois dos difícil. 18. Sim. Você acha que isso também seria importante acontecer? Você é a favor dessa redução da idade penal? Eu sou escritor do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Sim, Tem vários pontos de vista que eu defendo. Eu acho que o ECA avançou bastante em área de remédios, de criança, mas eu vou da redução. da redução para 16 anos, sim. Pode É. votar e não pode ser preso, né? É, mas tem que ter uma alteração condicional, né? Porque a própria Constituição prevê, Diz que né? não pode, né? É. Então, já que você está nesse assunto aí, qual que é a tua opinião sobre o sistema carcerário no Brasil? Ele reintegra, educa, o cara volta melhor para a sociedade, volta pior para a sociedade, funciona, não funciona? E se você é a favor do trabalho dos detentos? Ah, sim. É uma questão bastante complexa isso. Eu não vou ficar fazendo discurso, né? Tá, tá. A pena não vai recuperar o criminoso, provavelmente seria muito mais se ele tiver 30, 40 anos, que ele já está integrado à criminalidade. Ele não vai sair. Eu acho que a religião ajuda bastante. Uhum. Isso Se é muito você ver forte nos aí, presídios, né? no evangélicos, assim, alguns vão sair por causa da religião, mas a maioria não, né? A pena serve mais como, assim, segregação, separação de quem não É se como se eu comporta isolasse o adequado. problema, né? Sim, Não resolvesse é, ele. Seria isso? sim, né? O resolver seria a readaptação social na hora que sai, né? Uhum. Os adolescentes, que eu também tive essa vivência, né? Porque também escrevo sobre isso, tem mais chance de você recuperar, porque eles são muito novos ainda, mas depois de mais velhos é difícil. Eu vi na Suécia, estudando, que lá é possível também fazer isso, né? Eles fazem, depois que a pessoa sai, já vai preparando ele para alguns cursos, para alguns contatos com as empresas, também um dinheiro para ele poder sobreviver, para ele ser reintegrado na Porque sociedade. senão ele sai sem nada na Rua da Amargura Vai voltar a com uma delinquir. sacolinha na mão. Como é que ele vai fazer, né? Tem tantas bolsas, Bolsa Família e tal, tinha que ter um plano também de tentar, Ressociabilizar. quem Tanto tá o menor saindo, quanto o o maior de maior. idade, os dois? Sua Assim, visão se encaixa nos dois? sim, porque na verdade não tem isso, né, no Brasil, né? Projeto Mas de tem o auxílio ressocializa reclusão, né? Que a família recebe enquanto o detento recebe, está preso. mas não tem um trabalho de ressocialização quando ele sai da cadeia também, né? Ele fica perdido, À alguns vão margem da voltar, à sociedade, aí margem da sendo julgado aí, sociedade, né? Talvez o Entendi. trabalho religioso pudesse, né, mais intenso também, com o governo também ajudando, né, isso, né? A gente falou sobre o Código Penal, que ele é muito antigo, eu só não me lembro a data. De que ano que é o nosso Código Penal? 1940. 1940. E Você foi fez. reformado o Partido Geral em 84, Tá. né? Então, aí você fez um comentário aí que o Moro trouxe umas mudanças importantes. Era justamente isso que eu vou quase fechar a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo. O que que você acha que houve uma evolução nessa linha do tempo, de todo esse período que você está trabalhando aí, de 32 anos de vivência, que foi muito positivo no cenário brasileiro, referente à lei criminal ou à lei de processo penal? Aspectos positivos? Aspectos positivos. Olha, é difícil falar isso porque eu vejo mais como negativo, né? Porque a criminalidade aumentou. Eu sou um paulistano também, eu sou do interior de Araçatuba, mas vivi muito em São Paulo. Tá? Eu fico muito triste que a cidade está Você anda de carro blindado? ando de carro blindado, à mercê do. Tem pessoa do tempo que andava em São Paulo de ônibus ali e ainda quase não ia ser assaltado, eventualmente. Tinha muito mais segurança, né? Essa coisa do Pix, essa coisa do celular, aumentou muito os assaltos, né? A gente tem medo Sequestro relâmpago, do né? nossos filhos estar andando. Então, eu não vejo uma coisa muito positiva. E também eu sinto, eu tenho alunos que são policiais militares. Esse desincentivo, assim, eles não estão empolgados, não estão querendo combater mais criminalidade. Ele falou que não adianta, né? O sistema até conversa, então eles. É meio É, que pro lado do professor, né? Então, não é, tá, a área acadêmica não está evoluindo, a área militar não está evoluindo, né? Porque é. tudo tem a desestimular as profissões, né? Eu trabalho assim, fiz sessão assim, no tribunal que teve um molestador, ele foi tirar raio-x, sabe, o técnico, Uhum. ali do hospital e ficou apalpando. E daí eu fiquei um pouco nervoso, ela fez sustentação oral, até acho que mudaram, falaram, vamos repensar. Eu ainda sou um idealista nisso, né? Porque eu não encaro a violência como uma coisa Normal. é Não normal e é pode ser nossa, né? Porque normal. nós somos vítimas também
toda a população. Então a gente tem que. Aceitar aquele comentário que a moça andou com a roupa justa, mereceu o que teve. Hoje isso pega muito mal, Mas né? não, Porque não é um existe, da né? Não coisa, pode né? acontecer um negócio desse, né? É, ela. Estupro a mais não mata, como disse o famoso político lá, né? Então, mas não vejo muito progresso. Talvez em se você falar, talvez em Goiás teve um avanço, porque a gente tem que ter uma política pública de segurança. Uhum. Não digo de bater ou agredir os presos, assim, mas tem que combater o crime, o furto, o roubo de celular, né? Assim, os receptadores, a pena do furto de celular tem que ser maior também, né? Porque isso é a Uhum. praga no Brasil inteiro, o roubo também. E não vejo essa movimentação assim, porque não é um problema só da classe baixa, né? A classe média, a classe alta também é atingida quando a gente está Como na rua. você mencionou o comentário, que você vê mais o lado negativo do que o lado positivo. Sim, Olhando para um futuro histórico, né? Porque nós somos um país com 500 anos, historicamente nós somos um país muito pobre em nível de história versus os outros países com 2, 3 mil anos aí, mais antigos do que nós, com uma constituição mais antiga, formulada há 200, 300 anos, né? aham. Então tem uma base legislativa muito maior que a nossa, versus Brasil versus Europa, Brasil versus Estados Unidos, né? São países que foram colonizados há mais tempo que nós. Mas você enxerga um futuro, uma melhoria de futuro penal com os projetos, com coisas que estão acontecendo no legislativo? Ou você diria que, na tua visão de tempo, você ainda não vai conseguir enxergar uma melhoria? Você é mais objetivo. Enquanto você estiver vivo, você ainda acha que não vai ter nenhum tipo de melhoria? Ou você acha que daqui 10, 15, 20 anos vai melhorar alguma coisa? Então, é uma coisa antagônica, por exemplo, eu fui estudar na Alemanha também, fui estudar na Itália. O sistema alemão, os doutrinadores são mais leves. O Roxin, que influencia bastante. Mas a pena, teve até um jogador, que eu sou São Paulino, o Breno, ele cometeu um incêndio e ele ficou preso vários. Você fala assim, aqui no Brasil fica? Não, não fica preso. Regime aberto, substituído por restritiva. A Espanha tem prisão perpétua e é um regime democrático, mas a lei penal, até do Daniel Alves lá quando aconteceu, Uhum. ela é muito mais gravosa, mais impositiva do que a nossa. E eles têm uma cultura, O Robinho também, que está preso, né? assim, na Itália. O sistema italiano é um pouco demorado igual a nossa, a gente puxou deles, né? A gente se E inspirou neles, é, inclusive, né? Nosso sistema penal é baseado no sistema italiano, né? o Código Rocco, É. tanto penal como processo penal. No Japão tem pena de morte, né? Uma vez eu perguntei assim, quantos homicídios tem para um delegado que veio aqui? Ele falou 5 por ano. Aí eu falei, 5 por ano? Quantos você diz aqui? Eu falei, aí eu brinquei, né? Ah, a gente tem 5 por minuto aqui, né? Assim, de contagem que eles não têm, assim, né? Eu Quando falei, eu se você falo para as aprender aqui. pessoas que o nosso trânsito mata mais por ano do que a Segunda Guerra Mundial, as pessoas não acreditam. É, Morreram 50 mil pessoas na Segunda Guerra Mundial. Um detalhe, só que foram 50 mil pessoas em 5 anos. é, Foi o período que durou a guerra. A gente morre aqui mais de 50 mil por ano no trânsito. é. É um absurdo. Eu acho que eu esqueci, então. Eu acho que o bafômetro, na cidade de São Paulo, ele funciona. Então, as pessoas, sim, podem até beber, mas estão com cuidado, porque tem blitz na Marginal Pinheiros, tem Sim. blitz ali Não, na aqui nós moramos aqui né, nessa região, no. o pedágio ali da Castelo Branco ali, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui parado. Teve um domingo que eu fui Sim, parado 4 vezes. sim. Eu fui para São Paulo, ele me parou de manhã. Eu entrei na Zona Leste ali, fui parado numa blitz, voltei, parei em outra blitz, entrei aqui na Castelo Branco, parei de novo. No mesmo domingo. Foi incrível esse domingo. Isso a gente chama no direito penal prevenção geral. Uhum. É assim, combater. Tem o 306 do Código de Trânsito. Então, por causa disso, como tem bafômetro, a gente não vai beber, e se beber, vai pedir para a esposa, ou vamos voltar de Uber, então o sistema começa a funcionar. Tá. Toda vez que tem impunidade ou não se pune, ou mesmo no homicídio, lá é meio não pedagógico, e as pessoas vão começar a delinquir. Como o roubo, furto de celular, como não se combate, eles vão à torta de direito, invadem aqui os motociclistas e tal. É igual a gangue de relógio, né? Eu Aham, fui a meio-dia, subi na Consolação, Rebouças, Consolação, Rebouças. Parei no semáforo,
dois motoqueiros, um do meu lado e um na frente, sacaram a arma. Eu olhei, levei um susto. Ele falou: olha pro lado. Tinha outro com a arma aqui. É, Aí eu peguei. O bandido foi extremamente educado comigo, viu, sim. Shida? Eu peguei a carteira e o celular e falei: Tó, ele falou assim: não, doutor, vou levar o relógio. Aí eu pus de volta a carteira e o celular, tirei o relógio e ele levou meu relógio embora. Não levou a carteira. Não levou a carteira e nem o celular. É. Ele queria o relógio que eu tava Esse é o usando. bandido inteligente e menos perigoso, né? Porque às vezes um menor de idade, é com aquela afobação para atirar em você, nervoso ou com Ele raiva. tava calmo, ele tava de Sim. moto, mas a arma tava municionada, porque ela tava muito perto Ah, de sim. mim e eu vi que tava municionada. Esse eles andam armados, né? Porque É. são. E foi em Assim, segundos, né? Ele é, pegou meu relógio, abriu o farol, acabou, sumiu os dois. é verdade, isso acontece também. Então, a violência. Tá aí pra todo mundo, né? Eu vejo nos Estados Unidos também, Nova York falou que tá voltando um pouco. Mas do que era na década de 70, 80, né? Para quem viaja lá, né? Uhum. Não é tanto igual o nosso, assim. Eu queria que o Brasil diminuísse a criminalidade. Não que zero, né? Isso é impossível, mas que as pessoas pudessem, no minimamente, andar Ter aqui, uma né? Que, tranquilidade, uma sensação tranquilidade, melhor. nossos filhos, Você né? anda no centro da cidade, que é um lugar tão lindo, tão bonito, com tantos fatores Sim, eu históricos, acho. mas você não consegue nem olhar nada, porque você anda numa tensão e numa Verdade. rapidez Eu ando para você também. não ser interceptado, você roubado, você tira relógio, tira isso, tira aquilo, banha Ah, a bolsa na frente. é, Quase é uma maratona andar no centro da cidade, de medo é que as coisas verdade o acontecem. que. Às vezes me perguntam, não é perigoso ser promotor? Sua carreira? Não, é mais perigoso eu andar lá na Cracolândia ou na Praça da Sé como uma pessoa comum. Tô andando lá, É, porque ele vai o atrás de bandido não você. sabe o que você é. Não, e assim, e se souber é pior pra gente, né? Pior Porque eles não ainda. gostam, mas é mais perigoso esse dia a dia de andar a pé, à vista dos ladrões, assim, porque São Paulo definitivamente não é tanto uma cidade tão Tão calma, segura, né? não segura. Walter, o nosso assunto aqui daria dias conversando. Ah, com Foi uma certeza. entrevista absolutamente agradável, com conteúdo muito rico, mas chegamos ao fim, a gente tem que realmente encerrar aqui. Sim, Quero te agradecer, mas antes de fazer os agradecimentos finais, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para os nossos internautas, para os seus alunos que te sim. acompanham, que são muitos, é, aquele que deseja buscar a carreira pública ou a carreira acadêmica Acadêmica. de professor, porque ao início dos tempos educar era uma arte, ao decorrer do tempo virou uma profissão e hoje é um desafio. Aham, Então, aqueles que queiram ter esse desafio de ser professores ou de ensino médio ou de curso universitário, pós-graduação, como é o seu caso, eu queria que você deixasse uma mensagem para eles aqui, para que eles se motivassem ou para uma carreira ou para outra, ouvindo de uma pessoa que ilustradamente faz isso há tantos anos de maneira muito positiva, né? Então eu sim. queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: primeiro, gostar do que vai fazer é um pouco ilusório disso. Você tem que aprender a gostar do que você está fazendo. Quer dizer assim, se eu procurasse um jeito, é a maravilha que eu queria e depois me iludir, não, você tem que aguentar, porque direito nunca foi um mar de rosas para mim. Na faculdade, eu não sei se estava lá e depois eu me encontrei lá. Segundo, então, a minha carreira, e a sua também, né, Gampo? Que Uhum. a Sueli me contou também, foi tudo no esforço. Eu nunca ganhei, não tinha nenhum padrinho, nunca tive ninguém me ajudando, eu consegui tudo sozinho. Suor e lágrima, né? Suor, lágrimas para passar no vestibular. Até quando eu era um estudante, eu falei, não sabia no que eu ia chegar, né? Para ser promotor também não tive. É muito comum você ter alguns, assim, já os padrinhos seu. Eu não Uhum. tinha ninguém. Alguém que te dá o exemplo, a É, motivação é, na família ou amigo de alguém, né? sim. Então eu não tive isso. Eu construí minha carreira de mestrado, doutorado, pós-doutorado, assim, sozinho, sim, no meu esforço. O livro também não teve ninguém que Patrocinou. patrocinou ou abriu as portas. Eu tive que vencer pela minha competência, assim, de escrever. Então, eu acho que para as pessoas, eu acho que tem que ter o esforço, assim como você teve, Campos. Assim, Uhum. você também começou do zero também. E isso estava nisso. Eu acho que a pessoa tem que ter isso para crescer. Que não vai esperar cair do céu as coisas, a gente fica esperando cair do céu, né? Não funciona Reclamar da isso. vida, né?
Então isso para mim, assim, Até como a gente está falando de energia, as pessoas é, que reclamam se afastam das coisas boas, né? então, e eu falo assim, mesmo se eu fosse filho do Antônio Hermílio, eu não ia querer nada dele. Eu quero eu construir meu futuro e eu construo até Talvez se hoje. você viesse de uma família abonada ou tivesse outros privilégios, você talvez não seria o que você é hoje, né? Sim, eu sou assim, muito também igual você, self-made man. Eu construí tudo a minha carreira sozinho, sem apadrinhamento. E a lei do menor esforço, para mim, é o seguinte: você se esforça muito e tem um momento que você fez, aí você espera colher, aí você para um Resultado, né? pouquinho. Mas se você não fizer nada, é igual aquela história, né? O Deus vai te fazer ganhar da loteria, mas se você não comprar o bilhete, como é que ele vai fazer você ganhar? Não, é a mesma E aí- coisa que a Bíblia mesmo diz que fé sem obra é morta, né? Aham, Rezar e não trabalhar não vai chegar a lugar nenhum, sim, né? O Silvio Santos tem uma frase que eu gosto muito, né? A vida é 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? Vamos sim. ter ideia, mas temos que trabalhar muito para as coisas acontecerem, né? É verdade. E sempre lembrar também que o esforço também tem que ser combinado, e você também deve saber disso, com o network, com a política, né? Você ter relacionamentos, conhecer pessoas também te ajudam no meio empresarial, Acadêmico e tudo mais, né? acadêmico, assim, Eu é tenho uma preciso. frase que eu coloquei, que eu desenvolvi, coloquei no meu livro empresarial, no segundo livro agora, que é o sucesso. Ele é o esforço individual com apoio coletivo. Sim, é Você precisa verdade. fazer sua parte, mas sozinho também não dá. Sim, Não é às que vezes nem eu alguém tô aqui pode. hoje, você tá aqui hoje, mas a tua mulher tá fazendo alguma coisa, teu filho tá fazendo alguma coisa, as pessoas que atendem lá no ministério estão fazendo outra coisa. É um grupo de sequências Sim, de trabalhos paralelos, né? A gente é. depende de muitas pessoas, né? Até porque pela lei do universo você não é único, né? Individual o Nada. trabalho. É tudo coligado, tudo, Sim, né? então tudo tem uma sequência, As né? pessoas estão envolvidas com você também, e aí faz gerar o resultado seu e também de A gente outros, está né? fazendo esse podcast maravilhoso, mas a gente também tem aqui o cameraman, o editor, Sim, o pessoal da gravação, com tem um monte de certeza, gente, a pessoa da limpeza que veio aqui antes, então com tem um certeza, escopo de um trabalho, né? sim. Eu acho que é isso que eu falo, assim, como lição de vida. Eu falei, primeira vez que eu falo isso, porque eu não costumo dar S- muito conselhos em classe ou para nem para os meus filhos, assim. Aham. Algumas observações eu não sou assim. Às vezes não sei se a coisa, mas eu tenho experiência de lutar muito pelas coisas que eu tive, assim, até hoje, assim, tudo que eu Isso é tenho. importante, essa É, garra, né? é, Deus não vai me dar fácil, assim, vir cair do colo. Eu vou Uhum. ter que lutar muito, eu sei todas as coisas que vêm, todas as coisas de que eu almejo, eu vou ter que conseguir com muita Com luta, muita dificuldade, né? com muita dificuldade. A gente fica feliz aí. Quem quiser conhecer um pouco mais da tua história, comprar teus livros, te achar nas redes sociais, deixa teus contatos aí pra gente. Ah, sim, eu tenho no Instagram, professor Walter Kenshida, quem quer também um pouco da minha vida. Eu tenho o direito penal simples, que eu sou professor de penal, então eu escrevo algumas coisas para entender o direito penal, né, que são os objetivos. Tenho um livro também pela Jus Podman atualmente, Tá? uma editora, e pela editora Totti de Londrina também, se vocês quiserem adquirir, pela internet, né? Hoje tudo é pela internet, né? O Amazon já vende também teus livros? Vende Vende, mas também. esse é o leão aí, o maior de todos para procurar, é mais fácil, né? É, é verdade. Mas Entendi. a Juspod tem uns livros, tem preço melhor que da Amazon, Ah, que ótimo. porque Fica a dica aí para os alunos é, acadêmicos de direito. entrega igual da Amazon, em 2 dias eles funcionam bem. Por Tá, isso que joia. eles são a única que restou forte no livro Na área jurídica, né? de papel, Entendi. porque o resto migrou tudo para o e-book. Walter, eu vou te agradecer, mas antes eu vou deixar uma janela aberta. Quando mudar alguma coisa, um tema interessante que você acha que vale a pena, vamos gravar de novo. Você Vamos. sempre será um convidado muito querido aqui no nosso podcast. Ah, Agradeço pelo seu tempo, pela sim, sua disponibilidade. Eu sei que você é um homem importante, com muitos afazeres. Ficamos muito felizes e agradeço o seu retorno então, tá bom? tá bom. Forte abraço. Forte abraço também, muito obrigado.